A geografia trabalha com 4 conceitos básicos: território, espaço, lugar e paisagem. Nesta primeira aula nós vamos trabalhar o conceito de território. Antes de sabermos o que é o território, vamos primeiro saber o que não é o território. O território não é o espaço geográfico como um todo, pois este inclui todas as interações humanas e naturais. A definição de espaço na geografia pode variar conforme os autores, mas geralmente envolve a interação entre elementos naturais e sociais. Aqui estão algumas definições de autores renomados. Segundo Milton Santos, o espaço é um conjunto de sistemas de objetos e sistemas de ações, onde as relações sociais se materializam. Ele enfatiza que o espaço é dinâmico e está em constante transformação devido às interações humanas. Para Lefebvre, o espaço é uma produção social, resultado das práticas e das relações sociais. David Harvey, um outro teórico, define o espaço como uma construção social que reflete as relações de poder e as estruturas econômicas. Ele argumenta que o espaço é moldado pelas necessidades e pelos interesses nas sociedades capitalistas. O território não é o espaço. O território também não é apenas um lugar. O conceito de lugar se refere a uma porção específica do espaço com significados pessoais e sociais. O conceito de lugar, de maneira geral, é entendido como uma porção do espaço geográfico que possui significados particulares e relações humanas específicas. Um lugar é caracterizado pelos significados que as pessoas atribuem a ele e pelas relações que se estabelecem nesse ambiente, nesse espaço. Um exemplo, uma rua onde você passou a infância ou, por exemplo, os corredores daqui do IFPE. O lugar também é formado por atributos culturais e históricos, como os costumes, as crenças ou os hábitos das pessoas que habitam nele, que vivenciam ele e que têm experiências nele. E por fim, o território não é paisagem. A paisagem ela é tida como a percepção visual e sensorial do espaço. A definição de paisagem novamente vai variar conforme o autor e a perspectiva adotada. Porém, por exemplo, segundo a geografia tradicional, a paisagem é vista como um conjunto de elementos naturais e culturais visíveis em um determinado espaço. É uma abordagem mais descritiva e mais visual. Já a geografia humanista vai dizer que a paisagem é entendida como uma construção social e cultural, refletindo as percepções, valores e experiências humanas. Milton Santos, por exemplo, destaca a paisagem como um produto das relações sociais e econômicas. A paisagem é a materialização de um tempo no espaço. Mas então, o que é território? O território é uma porção delimitada do espaço geográfico, controlada e organizada por um grupo ou uma instituição. Ele envolve relações de poder e é marcado por fronteiras que podem ser físicas ou simbólicas. A definição de território pode variar conforme os autores consultados, mas geralmente envolvem alguns elementos comuns. Aqui estão algumas definições que alguns autores específicos trazem. Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro, ele traz o território como uma porção do espaço geográfico delimitada e controlada por relações de poder. Ele enfatiza que o território é um espaço usado, onde as relações sociais se materializam. Rafestan, por outro lado, define o território como um espaço apropriado por um grupo social, onde se estabelecem relações de poder e de controle. Ele vai destacar a importância do território na organização e na estruturação das sociedades. E por final, Paul Vidal de Lablache, ele vai dizer que o território é um espaço onde se desenvolvem as atividades humanas e de interações sociais. O território ele nasce quando pelo menos 2 interesses diferentes são projetados sobre o mesmo espaço geográfico. A questão da Rússia e da Ucrânia. A disputa territorial entre a Rússia e a Ucrânia tem raízes profundas e complexas envolvendo questões históricas, políticas e étnicas. Um dos pontos centrais desse conflito é a Crimeia, uma península estrategicamente localizada no Mar Negro. Em 2014, após a deposição do presidente ucraniano pró-Rússia Viktor Yanukovych, a Rússia anexou a Crimeia, alegando proteger a população de origem russa e realizar um referendo que aprovou a anexação. No entanto, a Ucrânia e a comunidade internacional não reconheceram essa anexação, considerando ela ilegal.
Além da Crimeia, o conflito se estendeu para as regiões de Donetsk e de Luhansk, no leste da Ucrânia, onde separatistas pró-Rússia declararam independência, resultando em uma guerra que já custou milhares de vidas. A Rússia tem apoiado esses separatistas, fornecendo recursos e, segundo algumas alegações, até algumas tropas. Em fevereiro de 2022, a situação escalou dramaticamente, quando a Rússia lançou uma invasão em larga escala no território ucraniano. O presidente Vladimir Putin, da Rússia, justificou a invasão como uma operação para desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia, além de proteger as populações de origem russa que vivem no leste do país. A invasão resultou em intensos combates, destruição de infraestrutura e uma crise humanitária com milhões de ucranianos deslocados. A resposta internacional incluiu sanções econômicas severas contra a Rússia e apoio humanitário à Ucrânia. A guerra continua a ter um impacto significativo na segurança e na economia global, com esforços diplomáticos em andamento para encontrar uma solução pacífica. Essa disputa internacional territorial é um dos conflitos mais graves na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com implicações profundas para a ordem internacional e a estabilidade regional. A questão Israel e Palestina. A disputa territorial entre Israel e a Palestina é um dos conflitos mais duradouros e complexos do mundo, com raízes que remontam ao início do século XX. A criação do Estado de Israel em 1948 e a subsequente guerra com os países árabes vizinhos resultaram no deslocamento de centenas de milhares de palestinos, estabelecendo as bases para a década de conflito. Nos últimos anos, a situação tem se intensificado, especialmente com a recente escalada de violência. Em maio de 2021, tensões em Jerusalém Oriental, particularmente no bairro de Sheikh Jarrah, onde famílias palestinas enfrentavam despesas, desencadearam uma série de conflitos violentos. O Hamas, o grupo militante que controla a faixa de Gaza, lançou uma série de foguetes contra Israel, que respondeu com alguns ataques aéreos intensos, resultando em centenas de mortes e destruição significativa em Gaza. Em 2023, a situação voltou a se agravar quando militantes do Hamas lançaram mísseis e invadiram Israel, provocando uma resposta militar significativa. Este conflito renovou as atenções internacionais para a necessidade de uma solução duradoura. Recentemente, em julho de 2024, houve um desenvolvimento significativo com a assinatura de um acordo entre o Hamas, o Fatah e outras facções palestinas para estreitar os laços e encerrar as divisões internas do mundo árabe. Esse acordo, mediado pela China, vai criar um governo único para os territórios palestinos, ou pretende, que é um passo importante para a unidade política e potencialmente para futuras negociações de paz. A comunidade internacional, no entanto, continua a pressionar por uma solução de dois estados, onde haja Israel e um Estado palestino independente, coexistentes e com a coexistência pacífica. No entanto, as questões de segurança, direitos de propriedade e reconhecimento mútuo permanecem obstáculos significativos para a resolução dessa questão. O conflito entre Israel e a Palestina continua a ter um impacto profundo na vida de milhões de pessoas e na estabilidade da região. Com esforços diplomáticos em andamento para encontrar uma solução pacífica e duradoura, esperamos que esse problema e essa disputa territorial encontrem o seu fim. Podemos observar as semelhanças entre os conflitos que se desencadeiam entre Israel e Palestina e entre a Rússia e a Ucrânia. A primeira das semelhanças é que são disputas históricas. Ambos os conflitos têm raízes históricas profundas. A disputa entre Israel e Palestina remonta ao início do século XX, enquanto a disputa entre a Rússia e a Ucrânia tem suas origens na dissolução da União Soviética e na história compartilhada entre os dois países. Também há uma necessidade, uma intenção de anexação e controle dos territórios. A Rússia anexou a Crimeia em 2014, um movimento não reconhecido pela comunidade internacional. De forma semelhante, Israel anexou Jerusalém Oriental e continua a expandir assentamentos na Cisjordânia, áreas que os palestinos reivindicam como parte de seu futuro Estado. Ambos os conflitos são armados e violentos.
Ambos os conflitos têm sido marcados por violência e confrontos armados. No caso de Israel e Palestina, há frequentes confrontos entre o exército israelense e grupos militares palestinos, como o Hamas. Na Ucrânia, a guerra no leste do país e a invasão russa em 2022 resultaram em intensos combates e destruição. A quarta semelhança entre as duas disputas territoriais é o impacto na população civil. Em ambos os conflitos, a população civil sofre significativamente. Deslocamentos forçados, destruição de infraestrutura, crises humanitárias são comuns tanto na Ucrânia quanto no mundo árabe, quanto na região de Israel e Palestina. Intervenção internacional. A comunidade internacional tem um papel ativo em ambos os conflitos. Sanções econômicas foram impostas à Rússia, enquanto Israel recebe apoio militar e diplomático significativo dos Estados Unidos. Além disso, há esforços contínuos de mediação e negociações de paz em ambos os casos. Essa é a participação dos organismos internacionais, dos países, o posicionamento deles. Questões de soberania e de identidade nacional também marcam ambos os conflitos. Tanto os palestinos quanto os ucranianos lutam pelo reconhecimento de sua territorialidade, de sua individualidade, de sua autonomia e de sua soberania. Os palestinos buscam o reconhecimento de um Estado independente, enquanto a Ucrânia defende a sua integridade territorial contra a intervenção russa. Entender o conceito de território é entender que diferentes fontes de força, é entender que diferentes fontes de interesses irão agir sobre um mesmo espaço geográfico. Permaneça aqui conosco e eu agradeço a oportunidade de você ter visto o vídeo até o final.